Dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você vai estar vendo esse vídeo. Eu gostaria de dar continuidade. É a segunda parte desse momento que nós estamos introduzindo a escola de líderes e a escola digital. A intimidade com Deus. Nós descobrimos que precisamos ter intimidade com o Senhor. Que o que Deus quer é que nós venhamos ter intimidade com Ele. E Ele nos motiva, nos incentiva a buscar Ele ações, como nós vimos lá em Mateus 6,6. E aqui, vamos dar algumas dicas para esse tempo ser bem proveitoso, algumas dicas especiais que eu creio que vem do coração de Deus. Amém, igreja? Amém, irmãos? Vamos lá? Então, eu subdividi isso aqui em alguns tópicos. O primeiro é o A. Busque um horário especial. Busque um horário especial no qual você estará disponível ao Senhor diariamente. Crie um hábito, um horário, um tempo especial. Nilton, eu tiro meu tempo com Deus. Eu amo tirar tempo com Deus pela manhã. Primeira hora, primeira parte do tempo, eu tiro com o Senhor. A primeira parte do tempo eu tiro com o Senhor, gente. É maravilhoso demais. Eu acordo e ali eu leio a Bíblia, ali eu fico com Deus ali naquele tempo. É tão gostoso se eu pudesse ficar o dia todo. Tire o tempo, escolha. Para mim é melhor pela primeira parte, mas tem pessoas que é 12 horas, tem pessoas que é 10 horas, tem pessoas que é à tarde, tem pessoas que é no começo da noite, tem pessoas que é no final da noite. Cada um tem um lugar e um espaço, E o tempo que vai ser mais prazeroso estar com Deus. Tem pessoas que tiram no finalzinho da tarde, sem problema nenhum. Agora, tire o tempo, escolha um tempo e crie um hábito nesse tempo. Segundo, B. Busque um lugar especial. Busque um lugar especial. Pois, além do horário, o lugar é bem importante. Bem importante. O ambiente faz toda a diferença na nossa comunhão com Deus. Toda a diferença. Observe que Jesus falou: entre no quarto, um ambiente a sós, entre no quarto, entre no ambiente. Eu geralmente fico aqui em casa, fecho a porta da casa, estou aqui pela manhã sozinho com Deus. É maravilhoso demais, gente. Separe um lugar especial para você ter comunhão com Deus. Oração, falar e ouvir. Falar e ouvir. Ler a Bíblia sem interferência externa. O adorar, isso é bom demais, maravilhoso. Veja, primeiro, segundo, terceiro, deve ser diário. Isso é um hábito, é diário. Pão do dia, pão fresquinho, gente. Eu fico imaginando aquele pão de 5 horas da tarde, aquele pão matutino que você chega na padaria, pega aquele pão fresquinho, quentinho, passa a manteiga, derrete. A palavra tem que ser diária, pão do dia. Observe o que Jesus falou. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que podemos entender com isso? O que é que você pode entender com essa passagem? Anote e compartilhe no seu grupo. Anote e compartilhe no seu grupo. Busque e explique o que Jesus ao falar que ele era o verdadeiro pão. Jesus quis falar que ele era o verdadeiro pão. O que foi que ele quis falar com isso? Vê, isso aí é busca, pesquisa, vê capítulo e versículos que falam a respeito desse assunto. Favor partilhar no grupo, capítulo e versículo. Compartilhe e medite no que Jesus está a falar. Quarto, D. Deve ser feito com grande expectativa. Grande expectativa. A nossa comunhão com Deus deve ser igual ao do salmista. Minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã. Mais do que aqueles que o aguardam pela manhã, que guarda pela manhã. Salmo 136. Pense nisso, Esse querer estar na presença de Deus como um guarda que fica vendo o dia amanhecendo. É esse o desejo que nós precisamos ter, em nome de Jesus. Deve ser feito com fé.
nós devemos viver pela fé. Por consequência, o tempo a sós com Deus deve ser cheio de expectativa. Crê que Ele nos ajudará pelo seu Espírito Santo e ouvirá a nossa oração, direcionando os nossos caminhos. Pense nisso. Vá com fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, primeiro Ele existe, e que é galardoador do que o busca. Ele é galardoador. Nós precisamos chegar na presença dele com fé. Entre no santuário, entre no Santo de Santo, entre na presença de Deus com fé. O que é que Deus está falando dentro desse versículo? Hebreus 11:6. Pense, partilhe isso no seu grupo, compartilhe com a sua célula essa passagem que eu falei em Hebreus. Fale um pouco de fé, fortaleça a sua fé, exercite sua fé. Amém? Glória a Deus. Vou dar continuidade. Eu quero falar agora de alguns componentes que você pode usar dentro do seu TSD. Claro, alguns toques, não é? As experiências que nós tivemos com esse tempo a sós com Deus. A forma de fazer uma liturgia, porque isso aí é espontâneo. Ninguém tem um modelo exato, sempre faz espontâneo, não é? Mas é natural que a gente possa, né, aprender com outras pessoas. Isso é até muito bom. Faz parte, né? Então, vamos lá. Primeira parte, louvor e adoração. Louvor e adoração. Quando você entrar na presença de Deus, entre com salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvor e adoração. Salmos 22:3. Porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Ele habita no meio dos louvores. Entre com adoração, com louvor na presença dele, que ele habita nesse ambiente. O ambiente fala muito de Deus. Deus espera nossa adoração e louvor. Mais uma dica, meditação. Vamos brincar, repita comigo aí, meditação. Meditação, gente, é algo tão extraordinário que, se você prestar atenção, tem tantos artistas que gastam uma fortuna para fazer meditação. As pessoas entram na sala, se sentam, cruzam as pernas, fica de uma forma herética e ali fica 40, 50, 1 hora parado, meditando, sem pensar em nada. Fica limpando a mente. Então, meditação é por aí. É importante desocupar a mente e se acalmar para poder meditar na palavra de Deus. É importante demais. Porque, na verdade, Deus não manda a gente ler a Bíblia. Deus manda nós meditarmos na Bíblia. Eu fico imaginando, um dia eu estava aqui com pressa aqui em casa, eu estou lendo a Bíblia, né? Continuo lendo a Bíblia, todo dia tem que ler Bíblia, eu leio Bíblia. E para mim é um prazer ler a Bíblia, porque a gente vai cavando um bocado de pedra preciosa, pepita. Nós vamos formando um caráter, nós vamos formando um pensamento, Deus vai nos limpando e purificando. E eu estava aqui, só que eu estava cheio de compromisso. E eu tenho uma cota de leitura todo dia que eu preciso ler. E aí comecei a ler correndo. Eu parei e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Não estou entendendo nada do que Deus está falando. Deixa eu parar aqui um pouquinho, vou meditar, limpar minha mente, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Amém? Lê a Bíblia com bastante atenção, buscando entender as verdades e princípios que irá fazer toda a diferença na nossa vida. Verdades e princípios que irá fazer a diferença na nossa vida. Olha aí, ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. Quarta dica. Precisamos ouvir a voz de Deus no meio da nossa vida. No meio da nossa vida, Deus está a falar. Sempre está falando. O tempo todo Deus falando. E a nossa ocupação e a atividade da nossa vida nos deixa com os ouvidos tampados, surdos espiritualmente, não ouvindo a sua voz, não ouvindo a voz de Deus, colhendo só insucesso. Devemos verdadeiramente
verdadeiramente parar e ouvir, fazendo duas perguntas básicas. Preste atenção, duas perguntas básicas. O que é que Deus está falando? O que é que Deus está dizendo? Qual é a direção que Deus está me dando? O que é que Deus está falando? O que eu vou fazer com o que Deus falou? O que é que eu devo agir? Como eu devo agir? De que forma eu devo agir? Com o que Deus falou? Precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração, dentro de nós, transformando o nosso caráter e comportamento. Gente, porque eu vou falar a verdade, quando nós viemos do mundo, nós viemos cheio de bugiganga, viemos cheio de, eu vou dizer assim, cheio de carrapicho, cheio de manias. E quando nós saímos do Egito, saímos assim. E quando você começa a ter essa intimidade com Deus, e essa palavra chega no seu coração, ela vai transformando o nosso caráter, nós vamos mudando naturalmente o nosso comportamento. Porque a própria Bíblia diz que em Cristo, eis que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, Observe como é interessante. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor do Evangelho. Ele perseguia os crentes, que antigamente não era cristão. Essa palavra não existia. Era seita do caminho. Ele pegou autorização para perseguir e prender os da seita do caminho. Ele teve um encontro com Deus, ele passou de perseguidor a ser perseguido. Olha o comportamento dele, como mudou. Olha a intimidade que esse homem teve com Deus. E dentro desse contexto, olha o que ele abre o capítulo de Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Compartilhe essa passagem na célula. Pesquise mais alguma coisa que porventura na Bíblia está falando a respeito desse procedimento que Paulo falou. O que é que isso vai influenciar, o que é que isso vai impactar. E vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor com intimidade. Esse é o desejo do meu coração. Essa é a primeira parte. Seja imitadores. Seja meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Eu gostaria que vocês compartilhassem essa mensagem na célula. O que é que Paulo falou, o que é que ele vai falar, de que forma nós podemos proceder. Compartilhar com o grupo. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Intimidade. Essa é a primeira parte. Eu estou encerrando, falando de intimidade com Deus. A segunda parte é o propósito. Viver pelo propósito. Nós já estamos pesquisando, estudando, pedindo direção de Deus, para que eu e você, para todos nós da Igreja Batista Monte Hermon e os irmãos e os amigos, ir para o centro do propósito de Deus. Porque se nós estivermos no centro do propósito de Deus, nosso fardo vai ser mais leve. Vai ser bem mais leve. E eu quero convidar você a vir junto comigo. Então me aguarde que ainda nessa semana, no finalzinho da semana, até domingo, eu estou fazendo a filmagem e estou passando para vocês. Amém? Amém, igreja? Vamos juntos. Escola Bíblica Digital, março, Escola de Líderes, em março também, com a Sueli e a Cássia. Amém? Um cheiro, um abraço, seu pastor ama vocês.